Em algum momento da nossa vida, todos nós já sentimos dor, não é? Mas afinal de contas, o que ela significa e por que a gente sente isso? É o que a gente vai falar agora com o Dr. Herbert Cavalcante, que é especialista em dor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Bruna. Por que a gente sente dor? Bom, Bruna, a dor ela é uma resposta de defesa do nosso organismo contra alguma agressão. Por exemplo, se eu pisar num prego e eu não sentir dor, aquilo vai ser ruim para mim. Então, em algumas situações, a dor é nossa amiga. Porém, quando a dor persiste por muito tempo, ela pode virar uma doença. E aí é como a gente difere a dor crônica da dor aguda, é isso? Perfeitamente. Então, quando a gente considera que uma dor se cronificou, quando aquela dor passa mais de 3 meses. E aí as outras dores são as dores agudas, que são aquelas dores pontuais. Isso, perfeitamente. Então, a dor aguda, ela é, na verdade, a nossa amiga. Então, na hora que eu tenho aquela dor, o corpo está te avisando contra algum problema. Doutor, nós fomos para as ruas para saber das pessoas qual foi a pior dor que elas já sentiram na vida. Vamos dar uma olhada? Cálculo renal, indiscutivelmente. Pior do que ter filho. Sempre a dor de cólica, quando ela vem sempre me ataca. Não consigo fazer absolutamente nada. Há 23 anos eu sinto dor na coluna. São as dores de enxaqueca que eu sofro desde criança. Então ela incapacita para o trabalho, até mesmo para as relações familiares. Você perde realmente o dia quando está com enxaqueca forte. E aí, doutor? Bom, realmente, Bruna, existe uma diferença grande entre uma dor crônica e uma dor aguda. Você viu que lá o nosso telespectador, ele citou alguns tipos de dor que seriam crônica, por exemplo, as dores de cabeça, a dor na coluna vertebral e uma situação de dor aguda, paciente com pedra nos rins, que a gente, que é o cálculo renal. Então, essa situação está sendo um alarme para você, dizendo que tem algo errado. E a gente tem aqui um manequim apontando algumas dores. Eu queria que você explicasse para a gente. Essas são as mais comuns, né? Sim. Então, é muito frequente o paciente chegar com queixas de dor de cabeça. Então, o paciente ele costuma referir: doutor, parece que minha cabeça está inflamada. Quando a gente palpa a cabeça do paciente, dói. Então, nem sempre tudo é enxaqueca. Muitas vezes ele tem os dois tipos, tanto a enxaqueca quanto a cefaleia do tipo tensional. Outra situação bastante frequente são as dores no pescoço, chamadas de cervicalgias. O paciente ele acha que sempre vem da coluna, mas é bastante frequente, Bruna, as situações de dor miofacial, que é a musculatura extremamente tensa, dolorida. Quando a gente palpa essa musculatura do trapézio, dessa região aqui dos ombros do paciente, a gente sente como se fossem uns nódulos, chamados de pontos gatilho. Eles referem muita dor quando a gente aperta esse ponto. Então, nem sempre as dores no pescoço são por causa da coluna vertebral. Pode até ser por uma situação de artrose, por uma hérnia, mas é bem mais frequente as dores de origem muscular. E eu acredito que essa dor deve ser cada vez mais comum justamente por causa dos smartphones, dos tablets, né? Que a nossa postura acaba ficando mais assim, né? Perfeitamente. Então, os vícios posturais, as posturas inadequadas com o uso frequente de celular, você aumenta a pressão na região cervical. Vamos para as costas? Vamos lá. Então, descendo mais um pouco, outra queixa bastante frequente são as dores lombares. Então, a dor lombar, ela é quase que impossível o ser humano ao longo da vida não ter uma dor lombar. E se essa dor lombar ela não é tratada de forma adequada, ela vai se cronificar. Então, quais são os principais tipos de dor lombar? Tanto as dores de origem muscular, é muito frequente, as artroses articulares, muito frequente no paciente que tem posturas inadequadas, paciente com sobrepeso, pacientes mais idosos, e as hérnias de disco. É uma outra situação bastante frequente. Dor no joelho também é uma dor muito comum, né? Demais. Então, assim, as dores crônicas do joelho são muito frequentes no paciente idoso e no paciente também obeso, porque são pessoas que têm um desgaste da cartilagem do joelho, levando a um processo de artrose. Então isso leva muita inflamação e bastante dor nesses pacientes. Atleta também tem bastante dor no joelho. Os atletas com as lesões de menisco, lesões de ligamento, então é uma outra situação, mas são situações onde envolve mais os quadros de dor aguda, porque são lesões daquele momento. Diferentemente de um paciente que tem uma artrose do joelho, é um processo mais arrastado, então é um processo crônico de dor. A dor aguda
por exemplo, ligada ao esporte, é importante procurar um ortopedista, por exemplo, um especialista em joelho, um especialista em coluna, tá certo? Então as dores agudas são muito ligadas à ortopedia, à neurocirurgia. Agora as dores crônicas é muito importante procurar um médico especialista em dor. Então é isso, gente. Tem que procurar as causas e resolver, porque a gente não nasceu para sentir dor, certo? Verdade, Bruno. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite.